Bíblia, embora não seja primariamente um livro de história, fornece um panorama abrangente do desenrolar do tempo, começando com um homem inocente colocado em um jardim por Deus e terminando com incontáveis multidões de pecadores salvos por graça, habitando em um cenário perfeito com seu Deus. No meio, a Bíblia descreve um Deus que fala ao homem de muitas maneiras e em diferentes circunstâncias e a resposta do homem a essas comunicações. Você já refletiu sobre o significado de toda essa cena? Qual é o propósito da criação? A história tem um tema ou objetivo abrangente? Como entender as diferenças óbvias entre a maneira como o Senhor se comunica com Adão no jardim, com Abraão em Ur, com Moisés no Monte Sinai, com seus discípulos nas encostas do Monte das Oliveiras e conosco, como seu povo hoje? Por que o povo de Deus no deserto só poderia se aproximar de Deus por intermédio de um sacerdote em funcionamento, enquanto nós acessamos um santuário celestial sem restrições, vindo com confiança para um trono de graça? Você pode responder todas essas perguntas com simplicidade, mas em verdade? Essas e outras questões formam o pano de fundo desta série de vídeos nos quais buscaremos delinear a verdade bíblica das dispensações. Examinaremos o propósito geral de Deus em tudo o que Ele está fazendo, as várias maneiras pelas quais Ele revelou este propósito ao homem, de maneira progressiva, ao longo do projeto da história humana, e a apreciação correspondente que isto deve nos dar da maravilha, sabedoria e glória de nosso incomparável Senhor. O propósito desses vídeos não é fornecer uma história do pensamento dispensacionalista, nem defender a teologia dispensacional contra a abordagem concorrente da teologia do pacto ou outros sistemas de interpretação bíblica. Em vez disso, esses vídeos examinarão o desdobramento cronológico da revelação divina no escopo do registro bíblico e as implicações correspondentes dessa revelação para a humanidade. Acredito que todos vocês que me ouvem devem ter interesse por estas coisas, pois este livro sagrado, e só neste livro sagrado, as Escrituras nos dão estas informações. As Escrituras claramente fazem referência a eras. Por exemplo, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, ou eras, para aniquilar o pecado. Este versículo fala do Senhor Jesus. Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, ou fim das eras, para aniquilar o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Para que nos séculos, ou nas eras vindouras, mostrasse as imensuráveis riquezas da sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 7. Não só nesta era, mas também na vindoura. Efésios capítulo 1, versículo 21. O dicionário bíblico Vine afirma que esta palavra significa um período de duração indefinida ou tempo visto em relação ao que ocorre no período. A força ligada à palavra não é tanto a da duração real de um período, mas a de um período marcado por características espirituais ou morais. Fica claro, então, que, de uma perspectiva bíblica, a história não é simplesmente uma sucessão contínua de eventos aleatórios. Pelo contrário, foi marcada por épocas ou períodos específicos caracterizados
por características particulares, condições espirituais e características morais. A palavra dispensação, embora não tenha referência direta a um período de tempo, refere-se à maneira como Deus se comunica e interagiu com o homem ao longo das várias eras da história. A palavra tem o conceito de administração ou mordomia ou ordem. É a ideia de uma casa onde há um proprietário que delega responsabilidade ou mordomia para aqueles em sua casa e então os responsabiliza pela maneira como eles cumprem sua mordomia. A verdade dispensacional é um reconhecimento de que Deus lidou com o homem de maneiras discretas e identificáveis em todo o projeto da história. Em cada uma desses períodos ou eras, houve comunicações ou revelações específicas de Deus, expectativas específicas colocadas no homem e repercussões específicas quando o homem deixou de cumprir os requisitos de sua mordomia. Há 4 características específicas evidentes em cada uma das eras mutáveis do trato de Deus com o homem. Vamos pensar um pouquinho sobre elas agora. A primeira é a revelação. Cada era sucessiva começa com uma nova revelação ou comunicação de Deus. Isto pode ser traçado, por exemplo, em suas instruções, as instruções do Senhor a Adão, suas promessas a Noé, seu chamado a Abraão, seus pronunciamentos a Moisés e sua comunicação direta no Filho, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Ainda no futuro, será seu domínio universal quando ele, Jesus, retornar como Rei dos Reis para reinar diretamente sobre seu universo. Segundo ponto é responsabilidade. A nova revelação de Deus traz responsabilidade inescapável ao homem. Em cada um dos estágios de desenvolvimento na interação divina com sua criatura, o homem recebeu a responsabilidade específica de responder à revelação concedida. O terceiro ponto é rebelião. O homem falhou em todas as épocas ele falhou em todas as épocas em estar à altura dos requisitos apresentados pela revelação divina. Em um jardim de perfeição que Deus declarou muito bom, Adão falhou miseravelmente e mergulhou uma raça em desespero por causa de sua desobediência. Em um dia vindouro, mesmo quando um rei reina em retidão, o Senhor Jesus, haverá ressentimento suficiente nos corações dos homens caídos para que quando Satanás for solto no fim de 1000 anos, ele seja capaz de montar uma rebelião fútil contra o rei. Em todas as eras intermediárias há um fio constante de fracasso do homem. O quarto e último ponto é retribuição. Em sua justiça perfeita, a resposta de Deus à rebelião e fracasso do homem é inevitável. Todas as eras da história foram, em última análise, pontuadas pelo julgamento divino. A consideração cuidadosa da história geral descrita nas Escrituras revela 7 ciclos, contendo as 4 características, começando com a primeira comunicação de Deus ao homem, original Adão, e culminando na revelação direta de Deus no segundo homem, o último Adão,
quando ele toma o cetro do domínio universal e reina sobre a terra por 1000 anos. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Essas 7 dispensações será mostrada em um gráfico no fim deste vídeo e ficará um link na descrição para aqueles que queiram estudá-lo melhor. Uma das críticas levantadas injustamente contra a verdade dispensacional é que ela analisa artificialmente a história humana em períodos segmentados, tornando as comunicações de Deus inconsistentes, incoerentes e fornecendo diferentes formas de salvação para diferentes períodos de tempo. Esta alegação é falsa. A verdade dispensacional, de modo algum, ataca a imutabilidade de Deus, nem faz injustiça aos princípios universais que sempre governarão sua interação com sua criatura humana. A dispensação é uma maneira sadia e bíblica de ver como Deus age. E de Gênesis a Apocalipse, você vai, lendo com cuidado, você vai ver claramente. E com a ajuda desses vídeos, você terá a oportunidade de ter detalhes já adiantado, se ainda não conhece ou conhece de uma maneira muito superficial o assunto das 7 dispensações. Portanto, a seguir veremos algumas das características imutáveis que correm inconfundivelmente como fios ininterruptos em todas as dispensações e aprenderemos como Deus está, em última análise, fazendo todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade, Efésios capítulo 1, versículo 11, para manifestar a glória de seu caráter imutável por meio de circunstâncias mutáveis e desenvolvimentos progressivos ao longo do curso da história humana. A justiça de Deus, como todos os seus atributos, é absoluta e imutável. Não há um padrão de justiça sobre a lei e um padrão diferente sobre a graça. Deus não julgou o pecado severamente sobre um regime e depois ignorou o pecado em outro. Seu padrão de justiça permaneceu constante e permanecerá constante em todas as eras da revelação bíblica, culminando no reino terreno de Cristo, quando um rei reinará em justiça. Isaías capítulo 32, versículo 1. Em todas as épocas, o homem tem sido medido contra este padrão inflexível da justiça de Deus. Tragicamente, todos os membros da família humana ficaram aquém desse padrão, com uma gloriosa exceção, o homem, Cristo Jesus, que se destaca na experiência humana por refletir perfeitamente a perfeita justiça de Deus. A era atual é muitas vezes chamada da era da graça e há abundante apoio bíblico para esse rótulo. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 17, contrasta lei e graça ao afirmar: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Paulo, escrevendo sobre a dispensação da graça de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 2, e ele faz distinção muito clara entre a lei e a graça, em passagens como Gálatas capítulo 2, versículo 21, ele diz: não anulamos a graça de Deus pela lei. Então, Cristo está morto não anulamos a graça de Deus pela lei. Então, Cristo está morto em vão, ou Cristo foi morto em vão, se nós fazemos o contrário. Escrevendo a Tito, ele declara: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Mas embora haja um sentido definido de que a graça é a característica definidora desta presente dispensação, é bastante claro que a graça é uma característica subjacente constante em todas as relações de Deus com a humanidade caída. Foi a graça que trouxe Deus ao jardim, no frescor do dia, para chamar Adão caído. Foi a graça que Noé encontrou aos olhos do Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 8,
E foi a graça que fez com que Deus se movesse repetidamente em bondade e compaixão para com seu povo terrestre, Israel rebelde. Pedro o descreve apropriadamente como Deus de toda graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Da mesma forma, a fé sempre foi a base sobre o qual Deus dispensa bênção a homens e mulheres. Nenhuma grande explicação é necessária aqui. Uma simples leitura de Hebreus capítulo 11 torna este ponto bastante claro. Iniciando com Abel, o texto usa exemplo após exemplo, abrangendo inúmeras dispensações ao longo da história do Antigo Testamento para provar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Qualquer sugestão de que sobre a lei Deus reconheceu obras, mas na era da graça ele reconhece fé, é uma deturpação grosseira da revelação bíblica clara e absoluta, não uma descrição precisa da verdade dispensacional. Sempre houve e sempre haverá uma base para o perdão do pecado e a salvação para ser desfrutada. A Bíblia fala de um sacrifício pelo pecado que foi oferecido pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Seu sangue representa a base universal sobre a qual um Deus santo pode ser justo e justificador daquele que crê em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 26. Os pecados das pessoas sobre a lei não foram tirados por sacrifícios de animais. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Eles foram eliminados pelo único grande sacrifício pelos pecados que seria oferecido pelo único substituto perfeito que se deu a si mesmo em resgate por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. O requisito básico de Deus para o homem tem sido o mesmo em todas as épocas. Obediência à revelação divina. Obediência à revelação divina que Deus tem dado. A obediência não é uma característica da lei que foi deixada de lado na era da graça. A liberdade cristã não é a liberdade de fazer o que quiser, é a liberdade de obedecer a Deus. A marca característica trágica do primeiro homem foi a desobediência. Romanos capítulo 5, versículo 19. E, infelizmente, isso tem caracterizado a humanidade desde então. Mesmo na era da graça de hoje, Deus exige obediência. Primeiramente ao Evangelho, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, e depois a obediência de seu povo redimido, depois que aceitou o Evangelho. Romanos capítulo 6, versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 7, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Felizmente, a breve visão geral que já vimos até aqui demonstra que a verdade dispensacional não analisa artificialmente a palavra de Deus para impor um sistema ou estrutura pré-determinada em suas páginas e criar distinções inconsistentes no trato de Deus com o homem ao longo das várias eras. Em vez disso, reconhece distinções e diferenças que estão claramente lá, enquanto abraça o caráter imutável e consistente de Deus ao revelar a si mesmo e sua verdade à sua criatura coroada de maneira progressiva ao longo das eras da história. No próximo e nos próximos vídeos examinaremos cada dispensação distinta em ordem cronológica, examinando suas características distintivas e delineando a revelação progressiva dos planos e propósitos de Deus à medida que ele avança em direção ao seu fim último, de glorificar a si mesmo em seu Filho. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos capítulo 16, versículo
27.